pessoal, boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo respondendo essas questões porque eu dei uma olhada assim por cima nos trabalhos e algumas questões, algumas pessoas deixaram em branco, certo? E aí, considerando que a nossa avaliação vai cair esse assunto, eu achei extremamente pertinente responder essas questões aqui com vocês. Como a gente não vai ter aula antes da prova, eu resolvi fazer esse vídeo, certo? E a gente vai focar especialmente nas questões de cálculo, né? De cálculo dos índices. E aqui na terceira questão, a gente vai ter um balanço patrimonial. Balanço patrimonial, só um instante aqui. Colocar aqui para edição. Pronto. A gente vai ter um balanço patrimonial, certo? E ele quer que a gente calcule o índice de liquidez corrente e endividamento. E a gente sabe que o índice de liquidez corrente, ele é calculado pegando o nosso ativo circulante dividindo ele pelo nosso passivo circulante. E aí a gente precisa saber, nesse caso, quem é ativo circulante e quem é passivo circulante. E aí a gente tem que ter a seguinte noção. Circulante, pessoal, é tudo aquilo que se transforma em dinheiro. No caso dos bens, se transforma em dinheiro em menos de 12 meses. E do ativo. E o passivo são as obrigações que eu tenho que arcar em menos de 12 meses, que é o exercício social. As demonstrações contábeis, elas são elaboradas dentro do exercício social, que é 12 meses, né? A quantidade de meses que tem o ano, certo? Então a gente vai ter que voltar para o nosso balanço patrimonial e identificar essas contas que são circulantes, que circulam, que se transformam em dinheiro mais rápido. E aqui dentro do nosso ativo, que é do lado esquerdo do balanço patrimonial, a gente vai ter caixa, operações financeiras, contas a receber, estoque, embolsado, tangível, investimento. São só essas contas, professor? Não. Cada empresa tem suas particularidades e as contas podem ser diversas, certo? E aí, caixa. Caixa é o dinheiro da empresa, então ele é ativo circulante, certo? Aplicações financeiras também é ativo circulante. O que seria aplicações financeiras? Saldo em conta poupança, por exemplo, né? A pessoa colocou o dinheiro em determinado banco para render. Pronto, aplicação financeira. Contas a receber são as contas, são aquelas continhas do povo que comprou fiado e está devendo para aquela empresa, né? Estoques dos produtos são mantidos para venda, certo? Quando você vende, automaticamente reconhece a entrada de um direito. Se for a prazo, vai estar aqui em contas a receber. E se for à vista, vai estar no seu caixa ou banco. E aí, pessoal, a gente chega aqui nessa conta imobilizado, intangível e investimento. O imobilizado, pessoal, são os prédios onde funciona a empresa, o escritório, algo desse tipo. Eles são considerados como ativos não circulantes. Porque se é o prédio que a empresa trabalha, então não faz sentido ele manter aquilo com sentido de venda, né? Pode até chegar a vender, mas a ideia não é essa. Então ele é considerado ativo não circulante. Assim como o intangível também é não circulante. O que seria o ativo intangível? São aqueles bens que eu não consigo pegar, tocar. Por exemplo, a marca, a patente de uma música, de uma receita. E os investimentos também é ativo não circulante. Por quê? Imagine, quando alguém compra uma casa ou um terreno com o intuito de vender ele no futuro, porque aquele bem vai estar mais caro, no sentido de agregar valor. Ou seja, você compra com a intenção de vender futuramente, né? Daqui 2, 3 anos, 4 anos. Ou seja, para vender em mais de 12 meses, ou seja, fora do exercício social. Então, ele não é considerado circulante, certo? Se for um tipo de investimento que você comprou e pretende vender, logo ele vai estar um pouco mais acima. E aí, pessoal, percebam uma coisa. O nosso ativo ele é dividido em circulante e não circulante. Consegue identificar isso? Pois bem. A partir do momento que você encontrou o primeiro ativo não circulante, todas as contas abaixo a essa serão também ativo não circulante, certo? Não tem contas misturadas, tipo, ativo circulante, ativo não circulante, ativo circulante, ativo não. Ativo circulante são as primeiras contas, né? Pelo grau de liquidez, ou seja, pela capacidade que essas contas têm de se transformar em dinheiro.
Então vem primeiro as que se transformam em dinheiro mais rápido, ou já são dinheiro, e aí vem como se fosse em ordem crescente, certo? Da sua capacidade, no caso seria decrescente, né? Com relação à sua capacidade de transformar em dinheiro. Quem se transforma em dinheiro mais rápido está em cima. Achou a primeira conta que é ativo não circulante, as contas que estiverem abaixo dela, todas serão não circulantes. O mesmo conceito, pessoal, se aplica aos passivos, né? Ao passivo do balanço patrimonial, as contas do passivo, e aí fornecedores, impostos a pagar, empréstimos de curto prazo. Todas essas contas são de curto prazo, são consideradas contas do passivo circulante, ó, fornecedores, imposto a pagar, empréstimo de curto prazo. Empréstimo de longo prazo é o que? Não circulante. Certo? Porque a gente quer a longo prazo, quer dizer que passa dos 12 meses. E quando ele fala em curto prazo, quer dizer que é abaixo dos 12 meses. Identificar a primeira conta que é não circulante, as demais também é não circulante. No caso do passivo, pessoal, a gente sabe que o passivo é passivo mais PL, certo? Certo, pessoal? Então, esse PL não é passivo, ele tem natureza de passivo, mas ele não é passivo. Então, eu preciso prestar muita atenção, principalmente quando a questão falar em passivos totais, né? Porque aqui seria o valor total do passivo. Mas isso tudo é passivo? Não, porque eu tenho o meu PL aqui. E o PL não é passivo, apesar de ter a mesma natureza. Então aqui, pessoal, a gente já conseguiu identificar o que é ativo circulante. Nosso ativo circulante, ó, 5.000 mais 10 mais 15 mais 30. 15, 30, 60. Nosso ativo circulante é 60 mil. E nosso passivo circulante? 15, 20, 30, né? 30 mil. Pronto. Achamos nosso passivo circulante. Divido, vai encontrar o quê? 2. O que esses dois representam? Que a cada R$1 em dívida, a empresa tem R$2 para arcar com aquela obrigação, certo? Então ela consegue pagar a sua dívida e ainda sobra R$1. E aí, pessoal, o índice de liquidez corrente, quanto maior que ele for, melhor. É uma coisa positiva, certo? Então, esse índice, como que analisa esse índice? A cada R$1 em dívida, a empresa tem R$2 para arcar a sua obrigação. Ou seja, ela consegue pagar a sua dívida e ainda sobra R$1. E o endividamento? Como que calcula o endividamento? Para calcular o endividamento, pessoal, a gente vai precisar do passivo total e dividir pelo ativo total. Que é nosso passivo total, a gente vai ter que somar aqui, ó. A gente tem todas as contas. A gente viu que 60 mil desculpa, os 30 mil é de passivo circulante. Então eu vou somar mais o passivo não circulante para saber o valor do passivo total, que são todas as contas do passivo. Passivo total é passivo circulante mais passivo não circulante, certo? Aqui não coube o C, mas é passivo não circulante. Ok, pessoal? E a gente vai somar aqui nossos passivos circulantes mais o não circulante. 30 mais 20, 50 mil. 50 mil é o nosso passivo total. E o nosso ativo total é 130 mil. Ah, professor, você falou que a gente não pode pegar o valor total daqui. No caso do ativo, sim, porque todas as contas do lado esquerdo são do ativo. Enquanto que as contas do lado esquerdo é divididas entre passivo e PL. Consegui encontrar esses valores, agora é só dividir. A gente pode cortar esse 0 com esse 0 e esse com esse. Vou ter 5 dividido para 3. Para facilitar a nossa vida, a gente pode usar a calculadora, certo? Ó, 5 dividido para 13. A gente pode trabalhar só com duas casas, então 0,38. O que esse índice representa? Que a cada R$1 do ativo, né, ele está devendo 38 centavos, ou seja, a cada R$1, 38 centavos é de dívida. Está devendo, tá financiado, ainda não foi pago. Isso é uma coisa ruim? Não necessariamente, né?
E como está bem abaixo de 50, é perfeitamente normal. Então a situação dessa empresa está ok, já que ela tem capacidade para arcar com suas obrigações correntes ali presentes e o seu grau de endividamento está bem equilibrado, abaixo de 50%. Vamos responder também a questão 4. Ó, a questão 4, pessoal, ela é bem mais simples. Não precisa dessa análise de balanço patrimonial. É uma análise de balanço patrimonial, mas não tem essa representação como tem na questão 3, certo? Ele já traz os valores ali de forma direta. E aí ele fala, calcule o índice de liquidez corrente. Para calcular o índice de liquidez corrente, a gente precisa do ativo circulante e do passivo circulante. Quem é ativo circulante? Olha, ele fala ativo circulante 60 mil. E quem é passivo circulante? Passivo circulante 200 mil. Então eu vou pegar 600 mil e dividir por 200 mil. Deu 3. Então, a cada R$ 1 em dívida, a empresa tem R$ 3 para arcar com suas obrigações financeiras. Quer que a gente calcule também o índice de endividamento. Como calcula o índice de endividamento? Pegando o nosso passivo total e dividindo pelo ativo total. Para saber o ativo total, eu vou ter que somar o circulante com o não circulante. 600 mais 300, 900. E preciso também encontrar o nosso passivo total, que seria passivo circulante mais o passivo não circulante, que dá 600. Ó, 200 mil com 400 mil, 600 mil. Seis dividido para 9. Vamos dividir também na calculadora para facilitar a nossa vida, né? A gente não precisar ficar fazendo o cálculo. Deu 0,66. Então, o que esse índice representa? A cada R$ 1 do ativo, 66 tá, tá ainda em dívida, tá devendo, é financiado, pegou empréstimo para arcar com aquela obrigação, enfim, para comprar aquele bem, na verdade. Isso é uma coisa ruim? Não necessariamente, certo? Porque apesar dele estar devendo 66% do seu patrimônio, ele consegue arcar, porque a cada R$ 1 em dívida, ele tem R$ 3, certo? E agora a gente vai calcular o índice de rentabilidade. Como calcula o índice de rentabilidade? Você vai precisar do lucro líquido, dividir ele pelo ativo total e todo mundo vezes 100, porque esse índice é dado em porcentagem. Então, rentabilidade é igual ao lucro líquido, 600 mil, dividido pelo ativo total, que é 900 mil. Observe que são os mesmos dados do endividamento. É sempre assim, professor? Não, aqui foi o por acaso, certo? Mas nem sempre vai ser isso aí. Não. 66 centavos vezes 100. Então, esse de rentabilidade é 66%. Ok, pessoal? Então, o que isso significa? Que a empresa está tendo rendimento de 66% do investido. Do que ela investiu, né, ela está tendo retorno de 66%. Assim que analisa esse dado. E aí, pessoal, estão conseguindo absorver e entender o conteúdo? Voltando, como que analisa o índice de liquidez corrente? A cada R$ 1 em dívida, a empresa tem R$ 3. Endividamento, a cada R$ 1 do ativo da empresa, ela está devendo 66 centavos em relação ao ativo total. E aqui, sobre o rendimento, isso significa que ela tem está tendo retorno de 66% do total investido. Continuando aqui, pessoal, a questão 5, ela é ainda mais simples, certo? Porque ela é ainda mais direta. A empresa, já que SA, está expandindo suas operações e precisa avaliar sua capacidade de pagamento a curto prazo, antes de buscar novos investidores.
Observe como esses dados eles são importantes para análise, né? E auxiliam no processo de tomada de decisão, obviamente. No balanço patrimonial foram apresentados os seguintes dados: ativo circulante de 400 mil, passivo circulante de 150 mil. E aí ele pede para a gente analisar as informações, calculando o índice de liquidez corrente e indicar o que esse índice representa. Então, a gente já sabe a fórmula, né? A liquidez corrente é o ativo circulante pelo passivo circulante. Vamos cortar os zeros. Aqui vai dar 1. Vamos para a calculadora, né? Para facilitar a nossa vida. 400 dividido para 250. 1,6. Então, pessoal, o que esse índice representa, certo? Aí, quer que a gente explique o que esse índice representa. Então, a cada R$1,60 a cada R$1 em dívida, desculpa, ó, pessoal, a cada R$1 em dívida, a empresa possui 60. Isso indica que ela consegue arcar com suas obrigações e ainda sobra 60 centavos, certo? Já que deu R$1 e 1,6, mesma coisa de 1,60, certo? E por fim, pessoal, a questão 6, certo? Essa é um pouco mais complicada, no sentido, porque aqui vai precisar que vocês identifiquem algumas contas que estão aqui. Essa tabela, vamos chamar assim, ela não é um balanço patrimonial e também não é uma DRE, certo? Não é uma DRE. Ele é só um documento que está sintetizando as contas da empresa, a fim mesmo só de ser visualmente, os dados serem apresentados de forma visual para a questão, unicamente isso. E ele quer que a gente calcule o índice de liquidez corrente, endividamento e rentabilidade. E aí a gente vai fazer isso agora. Como calcula o índice de liquidez corrente? Pegando ativo circulante dividindo pelo passivo circulante. Aqui a gente tem essas contas, ó, ativo circulante, vou colocar o pincel, ativo circulante, ativo reserva a longo prazo, ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, receita bruta de vendas e receita líquida. Ok. Eu sei que para calcular o índice de liquidez corrente eu preciso do ativo circulante, que no caso é 600 mil, e do passivo circulante, que é 500 mil. Certo? Corto os zeros, dá 1,2, né? Dá 1, e aí sobra 1 para 5, 2. 0,2, na verdade. 1,2 ou 1,20, certo? Que está falando de dinheiro. Então, a cada R$1 em dívida, a empresa possui R$1,20 para arcar com suas obrigações. Ou seja, ela consegue pagar o que ela deve e ainda sobra 20 centavos. A cada R$1, né? Pronto. Agora a gente vai calcular o índice de endividamento. Para calcular o índice de endividamento, a gente vai precisar do passivo total e do ativo total. E a gente volta para a demonstração. Ativo circulante, ativo a longo prazo, ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, receita bruta, receita líquida. Ou seja, aqui para nós, pessoal,
ele deu o ativo total, que é 300 milhões. Mas ele não deu o passivo total, então eu tenho que encontrar esse passivo total. E o que é o passivo total? É o passivo circulante mais o passivo não circulante, que são exatamente esses dois, passivo circulante mais passivo não circulante, que é 1,5 milhão quando a gente somar. Que vai dar 1,5 milhão, vai dar 0,5, né? Corta esse zero com esse com esse, aí fica 15 para 30, ok. Isso quer dizer que 50% do que a empresa possui ainda está em dívida, ainda não foi pago, né? 50% do patrimônio dela, ela está devendo, certo? E aí, como que a gente julgaria isso? Tá bom, se tá ruim? Depende muito, né? Não tá ruim porque ela consegue arcar com suas obrigações, apesar de estar bem comprometido, ó. A cada R$ 1 em dívida, ela sobra só 20 centavos, certo? Ou seja, o grau aí de rendimento tá um pouco baixo em relação ao investido. Mas a gente ainda vai calcular a rentabilidade para saber se o retorno tá isso mesmo. E ao analisar aqui o endividamento, tá metade do patrimônio dela, certo? Aí vai depender muito do cliente, do que o cliente espera, certo? E agora, pessoal, a gente vai calcular o índice de rentabilidade, que é o lucro líquido dividido pelo ativo total vezes 100. Observem, ele não fala em lucro líquido, ele fala em receita bruta e fala em receita líquida. Nesse caso, a gente pode utilizar a receita líquida, certo? Como se fosse o nosso lucro, lucro líquido. Tá certo, professor? Não, porque são coisas distintas, certo? Lucro líquido são coisas distintas. O que seria a receita líquida? Seria a receita bruta menos os impostos, certo? Menos os impostos. E aí a gente pode chamar isso de receita líquida. E aí vem, depois da receita líquida, vem o custo da mercadoria vendida. E aí sim eu tenho lucro, ainda é o lucro bruto, certo? E aí a gente vai trabalhar com a receita líquida como se fosse o lucro líquido. Então a gente vai pegar 1,5 milhão, mas na prova, por exemplo, trabalhando nesse sentido da prova, se tiver uma questão semelhante a essa, vai estar lá o lucro líquido, certo? Para vocês não terem dúvidas, ok? E vou pegar aqui o ativo total. Outra informação, observem, aqui ele traz ativo circulante 600 mil, ativo realizado no prazo 1.900.000. Mas diz que o ativo total é 3 milhões. Se eu somar aqui, não vai dar 3 milhões. Ou seja, a questão realmente ela trouxe esses dados dessa forma para como se fosse uma pegadinha. Mas se ele tem o ativo total, vamos trabalhar com o ativo total, ainda que a soma do circulante com o não circulante não dê os 3 milhões. Já que ele trouxe o ativo total, o valor de forma direta. Aqui também vai dar o mesmo resultado do endividamento. Professor, o resultado de endividamento vai ser sempre igual ao valor da rentabilidade? Não, aqui foi só o acaso, porque o valor do nosso lucro líquido, vamos chamar assim, deu igual ao valor do passivo total. E aí é por isso que a gente encontrou o mesmo índice, o mesmo valor para o índice. E aí o que significa aqui? Que a empresa teve 50% de rentabilidade em cima do investido, certo? E aí vai depender muito do nosso cliente. Será que nosso cliente ele vai querer esse tipo de empresa que está dando retorno de metade do que foi investido? Será que é porque essa empresa está iniciando agora? Quais são todas as especificidades daquela empresa e entender qual tipo de risco, qual o grau de risco que esse nosso cliente ou nosso, até mesmo a gente está disposto a arcar, certo, pessoal? Então essas são as questões de cálculo. Aí só para não deixar de falar, aqui a questão 7, ela quer dizer quais são os livros contábeis. Aí são eles:
livro caixa, livro razão, livro Lalu, que é de apuração do lucro real, e o livro diário. E aí também queria que vocês discorressem um pouco sobre. E aí vocês podem dar uma lida no material, lá vai ter mais ou menos o conceito de cada um deles. E também vai pedir para falar das atribuições na questão 8, né? Quais são as atribuições do profissional da contabilidade ou do setor? Registrar os fatos contábeis, controlar os numerários, que seria as entradas e saídas de caixa, análise de informações contábeis, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui, analisando as informações contábeis, para saber como está a saúde financeira daquela empresa, e aí a partir disso tomar decisões com base nessas informações, certo? Se essa empresa ela tá boa, né, dentro do que você considera como boa, e é uma empresa rentável para se investir, ok. E aí, ou seja, é por isso que a contabilidade ela serve para o processo de tomada de decisão. E aqui a questão 1, ele quer saber basicamente como é que é calculada a liquidez corrente. É pegando o ativo circulante e dividindo pelo passivo circulante, letra A. E a questão 2, ele quer saber como que a gente faz para analisar um balanço de forma geral as demonstrações contábeis. E aí, excluir as demonstrações de resultados do exercício? Não. Até porque quando a gente vai calcular um índice de rentabilidade, a gente precisa do valor do lucro líquido que está lá na DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que já é outro demonstrativo, né? Tem balanço patrimonial, DRE e outros tantos. Mas esses dois é os que a gente acaba focando mais. Basear-se exclusivamente em cifras nominais, sem aplicar índices como giro do ativo ou margem líquida, errado. Né? Esses índices são extremamente importantes. A gente, apesar de não ter visto esse, mas a gente está vendo outros índices e está conseguindo identificar que eles são extremamente importantes. E também não é possível basear-se exclusivamente em um fator. São várias questões. A C, calcular indicador de liquidez corrente, alavancagem, retorno sobre patrimônio e compará-los ao histórico e ao mercado, subsidiando decisões. Exatamente. A gente precisa desses índices, analisar esses índices, identificar a saúde da empresa, financeira da empresa, e aí sim tomar nossas decisões. Por fim, a letra D. Atribuir análise qualitativa a terceiros sem correlação com aqueles dados numéricos. Não faz sentido. Como que eu vou analisar a saúde financeira da empresa sem correlacionar com os dados numéricos daquela empresa em questão? Não faz sentido, certo? Então, pessoal, é basicamente isso. E aí, eu peço desculpa por qualquer coisa, qualquer eventualidade. Não tenho essa prática de gravar, muito menos de dar aula gravada, como, né, não sou youtuber nem nada, mas o intuito mesmo aqui era responder essas questões considerando nosso tempo, tá bom? E aí peço que vocês vejam com carinho, estudem e vai dar tudo certo. Até mais.